A guerra fiscal no STF. No dia 1º de junho deste ano, o Supremo Tribunal Federal cassou leis que concediam isenção de ICMS em vários estados. Este é o tema do nosso programa de hoje. Nossos convidados, o presidente da Magis, juiz Bruno Terra Dias, e o secretário adjunto da Fazenda de Minas Gerais, Pedro Meneghetti. Numa parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O STF julgou 14 ações e declarou inconstitucionais regulamentos e leis de 6 estados e do Distrito Federal que concediam benefícios de ICMS sem amparo legal, ou seja, os incentivos não tiveram a necessária aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Juiz Bruno Terra Dias, como interpretar as decisões do Supremo em termos político e jurídico? Na verdade, o Supremo dá uma sinalização muito clara. Ele assume um papel de protagonista e de fiel da balança, vamos dizer assim. Porque, afinal de contas, numa federação existe um tratamento entre iguais. E esses iguais devem confiar uns nos outros. A guerra fiscal retira a confiança. E a posição do Supremo, então, decidindo essas ações diretas de inconstitucionalidade, aponta um caminho, não apenas do Judiciário, mas dos demais poderes para a resolução desse tipo de conflito. Há prós e contras em relação à guerra fiscal. O colunista de economia do jornal Hoje em Dia, daqui de Belo Horizonte, jornalista Nairo Almeri, na edição de terça-feira, 7 de junho, escreveu que importantes projetos chegaram ao país com a guerra fiscal e observou que alguns se instalaram em locais até então inadmissíveis pela história dos setores. Citou, por exemplo, a Fiat Automóveis em Betim, aqui em Minas, longe do ABC paulista, Mitsubishi em Catalão, Goiás, General Motors em Gravataí, Rio Grande do Sul, Ford em Camaçari, na Bahia, e Fiat em Porto Suape, Pernambuco. Secretário Pedro Meneghetti, Minas Gerais mais ganhou ou perdeu com a guerra fiscal? Eu não tenho dúvida que Minas Gerais perde com a guerra fiscal. Minas Gerais está localizada aqui no Sudeste, ela é privilegiada a sua localização praticamente no centro do país. E com a guerra fiscal, óbvio que vários investimentos que deveriam vir para Minas Gerais foram para outros estados, tipo Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, que concede benefícios maiores. Na realidade, essa guerra fiscal ela é uma concorrência muito injusta, em que se faz um leilão com as empresas. Quem sai lucrando, quem sai vencendo com isso, na realidade são as empresas que pagam menos tributos em detrimento da sociedade como um todo, da população como um todo. Eu acho que Minas Gerais, no contexto geral, ela ficou prejudicada com a guerra fiscal, ela está prejudicada. Como que o senhor define a guerra fiscal, doutor Bruno? A guerra fiscal é algo simples, teoricamente. É exatamente o Estado buscando apresentar menores tributos para a instalação de empresas ou para estabelecer uma maior circulação de mercadorias em detrimento do outro. Na verdade é só isso. Agora, a lógica disso aí significa o quê? Significa que um Estado está abocanhando a fatia do outro. Significa, então, que no final um Estado vai canibalizar o outro Estado. Deve levar, na lógica final, um Estado a quebrar o outro. Isso é extremamente nocivo à federação. E isso revela a crise do próprio Pacto Federativo. O jornal Folha de São Paulo, também na edição de 7 de junho, colocou o tema em editorial. Escreveu a Folha que, ao se posicionar pela inconstitucionalidade de medidas estaduais de guerra fiscal, o STF dá exemplo para o Congresso e o governo federal. Diz a Folha que, na ausência de iniciativa por parte do governo e do Congresso, tem cabido ao Supremo Tribunal Federal tomar decisões que podem resultar em mudanças para melhor no combalido Pacto Federativo Brasileiro. Como que o senhor vê essa decisão do Supremo, secretário Meneghetti? Nós gostamos muito da decisão do Supremo. Na realidade, o Supremo assumiu aí a função do Legislativo. A grande verdade foi essa. Enquanto nós, os estados e o Congresso não chegou à conclusão em relação à reforma tributária, o Supremo resolveu tomar as medidas e julgar as ADINs. O grande problema, no meu ponto de vista, é que se demora demais julgar essas ADINs. Nós temos
ações aí que foram julgadas, que tem 10 anos que estão aí. Quer dizer, os próprios estados já tomaram suas outras providências e, portanto, na minha opinião, a guerra fiscal vai continuar, porque há uma lentidão muito forte, inclusive do julgamento dessas ações. Então, eu acho que não resolve o problema totalmente. A guerra vai continuar, porque é muito lenta essas decisões. Inclusive, o jornal Hoje em Dia, a Folha de São Paulo, concorda nesse ponto que a decisão do Supremo não vai acabar com a guerra fiscal. Mas eu gostaria, doutor Bruno, que o senhor comentasse a fala do secretário Meneghetti nessa questão da lentidão da decisão. Sim, o secretário foi até gentil em falar de 10 anos. Tinha coisa com mais de 15. E isso mostra que não se vai resolver guerra fiscal com uma decisão. Na verdade, nós temos que passar por um momento de reformulação política desse país, que envolve, sim, pacto federativo, envolve reforma política, envolve reforma tributária e envolve o judiciário não apenas como fiel da balança nesse pacto federativo, mas envolve o judiciário também na necessidade de ser mais ágil. Basta dizer, uma decisão 10 anos depois, a lei vigeu por 1, 2 meses até vir um ano liminar. Mas houve uma série de atos que foram praticados ali. E agora vem o drama sobre as empresas que praticaram atos sobre aquela alíquota menor, terão que pagar a alíquota cheia agora, passados mais de 10 anos, e toda a decorrência disso. Bem, essa lentidão causa também problemas e isso o judiciário tem que dar a mão à palmatória. Ele tem que resolver essa questão. Vamos ver agora a opinião de um advogado tributarista sobre o tema. A Manajós Pessoa da Costa explica como os estados definem a base de cálculo para reduzir o ICMS. Como eles não podem alterar alíquotas, eles, então, primeiro procuram trabalhar sobre as bases de cálculo, principalmente sobre as bases de cálculo. E muitas vezes também trabalhando sobre, no que diz respeito à concessão de isenções ou à permissão de determinados créditos que normalmente não seriam possíveis. A maneira de conseguir isso, que é unilateral, é que força aí toda a barra contra a regra da Constituição, que é a do consenso, ou se não um consenso, pelo menos uma maioria qualificada, para que se consiga um convênio que permita a concessão desses incentivos fiscais. Secretário Pedro Meneghetti, o comentário do senhor sobre a fala do advogado tributarista. Veja bem, o advogado tributarista está correto na sua colocação. Hoje, para se conceder o benefício de forma legal, é preciso levar para o CONFAS e ter uma aprovação de 100%. São 27 votos. E nesse país, cada estado tem sua realidade, por isso que não há consenso. Portanto, não havendo consenso no CONFAS, cada estado tenta resolver seu problema na Assembleia, através de decretos, através de resolução. Por isso que vira essa guerra fiscal. Na realidade, a guerra fiscal significa um desrespeito à Carta Maior, um desrespeito à Constituição. No caso específico de Minas Gerais, até 2002 se falava, Minas Gerais não participa da guerra. Hoje a gente diz assim, Minas Gerais se defende da guerra fiscal. Minas Gerais não pode ficar olhando as empresas saindo do Estado, perdendo emprego, ela precisou agir. E a ação de Minas hoje é no sentido de se defender. Minas Gerais não vai perder mais nenhum emprego e nenhuma empresa em função da guerra fiscal. Doutor Bruno, o secretário Meneghetti e o advogado tributarista falaram, vamos dizer, usar a expressão agressão ao texto constitucional com a guerra fiscal. No entanto, o secretário fala de defesa, o Estado tem que se defender. Como que fica esse contraponto? Na verdade, são duas coisas distintas. No plano jurídico, a guerra fiscal significa o quê? Legislação estadual em confronto com a Constituição, isso se resolve com a ação direta de inconstitucionalidade. Mas no plano político, o que acontece? Existe uma realidade de perda de produção industrial, de perda de comércio, de perda para a sociedade. Por quê? Porque outros estados estão predando aquela atividade econômica. E aí, no âmbito político, se existe uma prática que vai se generalizando de predação, o Estado tem que se defender. Reconhece que é uma agressão ao Estado, ao Pacto Federativo, que é uma agressão ao acordo entre os iguais, mas também não pode se deixar canibalizar pelos demais.
O Vê Justiça faz agora um intervalo, um rápido intervalo, voltamos logo.